a gente começa a se entender como um agente histórico, que a gente faz parte das transformações do mundo, que as histórias não vão ser só dos grandes reis e rainhas, vai ser também sobre a nossa história, vai ser sobre a minha história, da minha família, da minha cidade, e isso vai... Ao refletir sobre a nova base curricular nacional e o componente curricular de história, nós não podemos esquecer que o debate sobre a educação infantil é extremamente importante, porque a educação infantil nesse momento, ela passa a ser vista como parte integrante da educação básica. Ela não é mais uma pré-escola, que é optativo, que poderia ter variações como relações só de cuidado da criança. Ela é integrante, sim, da construção do aluno como um sujeito histórico. E exatamente sobre isso que a história ela vai abordar na educação, né? Durante esses anos iniciais e nos anos finais, até depois do ensino médio. A construção de um sujeito histórico, porque a gente começa a se entender como um agente histórico, que a gente faz parte das transformações do mundo, que as histórias não vão ser só dos grandes reis e rainhas, vai ser também sobre a nossa história, vai ser sobre a minha história, da minha família, da minha cidade, e isso vai, né, se desenvolvendo durante a educação infantil e ao decorrer do ensino fundamental. Esse sujeito histórico ele aparece muito forte quando nós tratamos lá dos campos de experiência. O campo de experiência da educação infantil, que é o eu, o outro e o nós, ele não existe só na educação infantil. Ao trabalhar o eu me reconhecer como sujeito histórico, o outro, conhecer que eu faço parte de uma comunidade, já leva essa reflexão para o nós. Elementos como diversidade, tolerância, você não vai abordar só em um momento da sua aula. Ela transcende por todas as fases da educação básica. Então, o que a base traz para a gente pensar nessa educação infantil é evitar ao máximo a ruptura. Então, quando eu passo da educação infantil para os anos iniciais, para os anos finais do ensino fundamental, eu preciso dar continuidade ao que estava sendo ensinado. Então, quando eu pego dos anos iniciais e vou para os anos finais, já trabalhando mais de forma com elementos cronológicos, então a criança ela já tem a base do passado, presente, ela já se reconhece como sujeito histórico. Então, pensar nesse elemento de evitar essa ruptura, pensando que a educação básica é formada de várias etapas e que elas são somatórias, é um grande diferencial que está na nova base nacional curricular. E pensar também no sujeito histórico é pensar numa história que tem sentido, né? Não é uma Exatamente. história solta ou uma história longe, é uma história que faz parte do meu dia, faz parte de tudo que a gente está vivendo, faz parte da educação e que transcende, né? Ela não está só no componente de história, ela está presente em todos os outros componentes e está presente na vida do aluno. É aquele elemento das competências que aparece, o autoconhecimento. Esse é um elemento que vai aparecer fortemente ao trabalhar o campo de experiência, o eu, o outro e o nós. Além do repertório cultural e outros que podem ser amplamente trabalhados quando a gente trabalha essa especificação realmente da história, né? Porque é uma coisa, a gente sempre vai perceber que o eu, o outro e o nós, ele vai estar sendo trabalhado até o final da vida acadêmica, né? Exatamente. Bom, e quando a gente começa a pensar realmente na história nos anos iniciais, a gente começa a entender que é uma construção de si, é uma construção do eu. Desde a educação infantil, né, que a gente vai trabalhando quem sou eu, como é minha família e tudo mais. Só que isso vai ser mais explorado ainda nos anos iniciais. A gente tem que entender que a gente sempre tem que trabalhar com a criança, né, com um mínimo. Então, começar quem sou eu, quem é minha família, qual é o meu bairro, qual é a cidade. E isso é uma das coisas que a base está trazendo pra gente e que também está disponível para ser vista no nosso material. Por exemplo, a gente trabalha a identificação da escola hoje em dia e a escola do passado. A gente trabalha a minha família e as famílias de antigamente, as relações como elas eram, né? O reconhecimento da importância de se trabalhar a história regional, localizar a criança uma história em que ela faz parte diretamente. Sim, exatamente. E ao princípio dos anos iniciais, a construção do sentido do eu, né? Porque como a gente vai falar do outro, a gente vai falar do nós, se a criança não entende quem ela é, essa identidade pessoal, né? Como ela tá num processo realmente de formação, que vai até ao longo da vida, a gente sabe que não é um processo que acaba, mas é nessa hora que está ocorrendo a base desse processo, dela entender quem ela é e se entender como sujeito histórico, entender que ela faz parte dessa realidade histórica, né? Aí quando se inicia o trabalho dos anos finais, do sexto ao nono ano, a base epistemológica começa a se fortalecer, né? Você teve a construção dela como um sujeito, então ao momento de trabalhar os períodos históricos, você
dando um embasamento, um suporte teórico já diferente, porque ela já tem a relação entre passado e presente, de reconhecimento da sociedade, então ela pode estudar uma sociedade do passado de forma mais complexa. Ela pode ampliar esse estudo até chegar ao 9º ano, quando a gente retoma novamente a ideia de cidadania, elementos da diversidade cultural, né? Quando a gente fala da história contemporânea. E isso tudo é fortalecido ainda mais quando vai para o ensino médio. Exatamente. É um processo que nunca acaba, né? Exatamente. Se você for pegar ensino fundamental, a base é essa, né? É o dar um suporte para que você será fortalecido no ensino médio, quando a gente fala de todas as áreas de ciências humanas. Aí não é exclusivamente de história, filosofia, sociologia, entre outras áreas que também vão dando suporte para esse embasamento do estudo histórico.